Em 1500, quando o português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o italiano Nicolau Maquiavel definiu o ser humano como realista, interesseiro, manipulador e sedento de poder. Até 1808, o Brasil pouco representava para o cenário internacional. Isso começa a mudar com a chegada da família real, quando foi montada uma estrutura política e cultural em nosso país. Mas o mando político continuou da imposição, privações, até 1888, no fim da escravidão, e 1889, fim oficial do período imperial. A partir daí, a estrutura agrária domina a velha República Brasileira, até 1930, com a política do café com leite, alternando o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Na década de 1930, teve início no Brasil a Revolução Política, que permitiu a ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, de 1930 até 1945. Em 1951 a 1954, governo marcado pela centralização política e um misto da ditadura populista. Desta forma, de 1500 a 1945, o Brasil não teve a liberdade de expressão. A partir de 1956, na presidência de Juscelino Kubitschek, houve um período desenvolvimentista que só terminou em 1975 com as eleições indiretas. Porém, só em 1979, quando foi eleito Fernando Collor de Mello, ocorreu de fato a participação do povo. Desde lá, muitas guerras e conflitos vêm surgindo, e isso acontece por várias causas. São resultados de um processo histórico, social, político, étnico ou religioso. A mobilização dos povos é quase sempre marcada por questões políticas estruturais. A ideia de que a riqueza mal dividida trouxe a eclosão de revoltas. Tivemos no Brasil vários movimentos de iniciativa popular, protagonizado por roceiros, escravos, índios, homens livres, excluídos, pobres, trabalhadores, estudantes, etc. Nas décadas finais do século XX, os movimentos de resistência contribuíram para a democracia do Brasil. Em 1975, com o fim da ditadura militar, legitimou-se e fortaleceu-se o movimento social popular. Atualmente, esses movimentos visam toda uma reforma política com garantia dos serviços públicos, combate à corrupção, defesa dos direitos e política. Nas manifestações recentes, foram encontradas pessoas que lá estavam apenas para praticar atos criminosos. Estas pessoas não podem ser classificadas como ativistas. Porém, há de se tomar cuidado para que não ocorra a criminalização de movimentos sociais, pois a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direitos e um dos valores brasileiros deste regime é a liberdade. Este é um valor caro à sociedade brasileira.